Né? Como é bom estar na casa de Deus. É uma alegria estarmos aqui com os nossos irmãos. E só num momento como esse que a gente sente falta do quão importante é a casa do Senhor, o quão importante é estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Sem mais delongas, eu quero abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso de número 8. 1 Samuel, capítulo 11, do verso de número 1 ao verso de número 11. Do verso de número 8. O tema do nosso sermão nesta noite é Naás, o arrancador do olho direito. Eu vou repetir, Naás, o arrancador do olho direito. Nós vamos ver quem é esse personagem à luz da Bíblia, quem ele representa, quem ele simboliza e como podemos aplicar a história deste homem chamado Naás, um amonita, a história da igreja, aquilo que a igreja vem passando, tem atravessado nesses dias. E diz assim, irmãos, a palavra de Deus, o martelo que esmiuça a penha. Verso de número 1, do capítulo 11 de 1 Samuel. Então subiu Naás, o amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Respondeu-lhes, porém, Naás, o amonita: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito. Assim porei opróbrio sobre todo Israel. Aos anciãos de Jabes eles disseram: conceda-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, nos entregaremos a ti. Então, vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. E pelo que todo o povo levantou a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: que essas palavras que o povo faz chegar até a mim? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul ao ouvir ele estas palavras, e acendeu sobremaneira a sua ira, e tomou ele uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou por todo o território de Israel, por mãos de mensageiros, dizendo: qualquer que não sair após Saul e após Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e acudiram como um só homem. E Saul passou-lhes revistas em Bezeque, e havia dos homens de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o nome Naás em hebraico significa serpente. Ele foi um rei de Amon, sendo o seu reinado contemporâneo ao reinado de Saul, que havia sido ordenado recentemente como rei de Israel através da unção que Samuel conferiu sobre a vida dele. E ele foi escolhido para ser rei pela nação de Israel, mas fazia pouco tempo que ele havia sido ungido rei. Não é à toa que ele se encontrava ainda cuidando dos gados, dos bois de seu pai. Mesmo ele sendo rei, ele ainda estava praticando a sua antiga profissão de cuidador de bois, de gado. Ele ainda estava vivendo aquela vida simples dos tempos quando ele ainda não havia sido ordenado rei sobre a nação de Israel. Irmãos, os amonitas eram um povo violento, cruel. Nas suas guerras ele não poupava aqueles a quem eles faziam como seus reféns nas batalhas que eles enfrentavam contra outros povos e outras nações.
Não é à toa que eles tinham por hábito vazar os olhos dos seus inimigos e rasgar o ventre das grávidas e arrancar os seus filhos de dentro do ventre das mulheres que eles conquistavam. Os amonitas eram descendentes de Amon, filho de Ben-Ami, que era a filha mais nova de Ló. Todos nós conhecemos claramente essa história, como as filhas de Ló se deitaram com seu pai e ali nasceu Amon e Moabe, que viraram duas nações que depois se tornam uma pedra no sapato de Israel. E entre Amon e Moabe, Amon era o mais terrível, o mais sanguinário e o mais cruel. E Naanás era exatamente amonita. Ele era rei de Amon. A capital de Naás era exatamente a cidade de Rabá. E nessa cidade, ali ele reinava sobre os amonitas. E naquele momento, ele estava oprimindo a cidade de Jabes Gileade, que em hebraico significa cidade seca ou fonte alta. Irmãos, nós observamos aqui que as tropas amonitas cercam e oprimem os moradores de Jabes Gileade. E a sua estratégia foi exatamente a de sitiar somente aquela cidade. Ele não ataca toda a nação de Israel, ele sitia a cidade de Jabes Gileade como uma forma estratégica, sitiando a cidade. Por quê? Porque não queria somar perdas associadas a um ataque direto à nação de Israel. Todos nós, irmãos, ao lermos essa história, observamos que Naanás, ele propõe que os moradores de Jabes Gileade se entregassem a ele pacificamente, mas com uma condição: que os olhos direitos dos moradores daquela cidade fossem vazados. Por quê? Porque esse era um costume exatamente desse povo, vazar, arrancar o olho direito dos seus inimigos. Irmãos, nós precisamos entender que os anciãos então pediram 7 dias para que eles pudessem buscar ajuda. Israel ainda não tinha um exército formal. Saul havia acabado de ser ordenado rei. Ele nunca tinha ido à frente de batalha, ele nunca tinha guerreado, ele nem sequer ainda havia reinado. Ele ainda cuidava de boi, ele ainda cuidava de vaca. Irmãos, na realidade, nós observamos que Naás, ele era um estrategista, e ele sabia que naquele momento ele não podia enfrentar todo Israel, mas Israel também não tinha um exército para enfrentá-lo. Assim ele pensava. Queridos, nós observamos que Naás, ele foi até a cidade de Gibeá, que em hebraico significa monte. E ali nós observamos que os anciãos pedem socorro. Todos ficaram sabendo da situação e começaram a chorar, porém ninguém ousou mostrar-se corajoso, destemido para ajudar aquela cidade. Ou seja, diante do pedido dos anciãos, Israel não moveu uma palha. Ninguém quis se comprometer, ninguém quis correr, subir até Jabes Gileade para ajudar aquele irmãos de Israel que habitavam naquela cidade que estava sendo ameaçada por esse rei amonita. Irmãos, como eu falei no início do nosso sermão, Naás significa serpente. E não é por acaso que o nome desse general é Naás, que significa serpente. Aliás, o nome Naás tem a mesma origem em hebraico do nome Satanás. Satanás, que significa oponente, adversário, o príncipe deste mundo, o príncipe dos poderes do ar, o Deus desse século. Como Satanás negociou com Eva, Naás negocia com os homens de Jabes Gileade, com os anciãos de Jabes Gileade. Pois o alvo de Naás era negociar e vencer sem guerrear.
Ele queria ganhar a guerra sem ir para o campo de batalha. Então ele abre uma negociação com aqueles homens, na expectativa de que eles iriam aceitar a sua proposta e permitiriam que seus homens tivessem seu olho direito vazado. A serpente, irmãos, é o animal mais sagaz de todos os animais que o Senhor fez. E Satanás, à semelhança do Éden, sempre quis negociar com os homens de Deus. O diabo é um negociador nato. Ele sempre tenta negociar. Ele tentou negociar com Deus, ali no livro de Jó. Nós observamos, irmãos, que a semelhança de Naás, Satanás sempre quis entrar em negociata com o homem. O próprio Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, nós observamos que ele recebeu Jesus 3 tentativas de negociações ou de propostas por Satanás. Satanás chama Jesus e fala assim: olha, eu quero te fazer 3 propostas. Olha, eu quero que você ouça minhas propostas. Se você aceitar, você vai se dar bem. Você não vai para a cruz. Você não vai sofrer. Você não vai morrer naquela cruz. Ouça a minha proposta. E a primeira proposta que Satanás faz a Jesus está pautada nas necessidades fisiológicas. Ou seja, que vinha de uma dura privação após 40 dias sem se alimentar. Ele vai exatamente na necessidade básica de Jesus. Ele pensa: Jesus está 40 dias em jejum e oração. Então qual é a maior necessidade dele agora, nesse momento? Fome, vontade de comer, necessidade de pão. Então ele tenta negociar com Jesus, exatamente dizendo o quê? Transforma essas pedras em pão. O diabo conhece o calcanhar de Aquiles, ele conhece a necessidade do homem, ele sabe, conhece, e ele consegue identificar o ponto fraco, a sua maior necessidade. E baseando-se nessa necessidade primordial da tua vida, ele vem com uma proposta tentadora, uma proposta irrecusável. Imagine você, depois de 40 dias fazendo jejum e oração, sem comer nada, receber uma proposta dessa, matar a tua fome. Então Satanás é estratégico. Vemos que ele vem a Jesus tentando exatamente romper a dependência de Jesus, romper a fé de Jesus no Pai. Porque até aquele momento o Pai estava suprindo as suas necessidades, não fisicamente falando, não com pão material, mas estava suprindo as suas necessidades espirituais através do relacionamento de comunhão do Filho com seu Pai. E ele tenta romper isso, porque na realidade, ao dar pão a Jesus, ao suprir a sua necessidade fisiológica, o que vinha por trás daquilo era romper a comunhão do Filho com seu Pai. Irmãos, nós precisamos observar que ele então vem tentando atacar a fé de Jesus. E ele não usa de mentiras inteiras, ele usa de meias verdades. Comumente ele mescla mentira com algum fundo de verdade. São os sofismas, as meias verdades. E ele tenta exatamente Jesus usando a Bíblia de forma distorcida, distorcendo o sentido real do texto bíblico. Irmãos, ele usa de mentiras. Então ele vem com uma outra proposta, que é a proposta de oferecer a Jesus os reinos do mundo
Por quê? Porque hoje os pregadores coaching fazem tanto sucesso? Porque os pregadores da autoestima fazem tanto sucesso? Sabe por quê, queridos? Porque o homem tem necessidade de autoestima. Naquele momento, Satanás olhou para Jesus e ele deduziu que Jesus estava com baixa autoestima. Imagine 40 dias em jejum e oração, no deserto, sozinho. Ele olhou para Jesus e falou: epa, eu vou mexer com o ego desse homem. Eu vou oferecer aquele famoso tripé: poder, dinheiro, né? Só faltou o sexo. Irmãos, e ele chega para Jesus e diz: tudo te darei, se prostrado me adorares. Quantos pastores, irmãos, quantos pregadores já aceitaram essa proposta de Satanás? Tudo te darei, se prostrado me adorares. Sabe por quê? Porque o homem busca incessantemente fortalecer a sua autoestima. A necessidade de autoestima está entrelaçada com o exercício do poder. Se eu tenho autoestima, eu consigo alcançar o poder, o sucesso. E é isso que os pregadores ensinam. Eles tentam trabalhar com a sua autoestima através de sermões motivacionais, para te dar uma sensação de poder, uma sensação de sucesso. Irmãos, mas o Senhor não cedeu. O Senhor não negociou com o diabo. Sabe por quê? Porque não há atalhos para o plano de Deus. Deus não tem atalhos. Deus só tem um caminho, uma direção. Aleluia. Oh, rabacalabaçu de cantarabachá. Amados, eles negociaram. Imagine, os anciãos chegaram para negociar com o inimigo, com o objetivo de quê? De sobreviverem. Eles chegam para Naás e dizem o seguinte: olha, dá-nos 7 dias. Dá-nos 7 dias. Se nesses 7 dias nós não conseguimos ajuda, então nós nos rendemos a você. Tá bom, eu vou dar 7 dias para vocês. Irmãos, sabe qual é o princípio que nós aprendemos aqui? Que não devemos negociar com o inimigo, nem termos uma atitude de buscar apenas a sobrevivência. Sabe por quê? Porque basta cada dia o seu mal. Jesus disse: Pai nosso que está nos céus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não andeis ansiosos como gentios, preocupados com a vez de comer ou beber, porque o vosso Pai que está no céu, o mesmo que deu o covil para a raposa e o ninho para os pássaros, esse cuidará de ti. Irmãos, precisamos entender que não se negocia com o inimigo. O inimigo dá com uma mão e tira com as duas. Eles negociaram com o inimigo. Sabe para quê? Para evitar a batalha. Sabe o que está acontecendo hoje, Felipe? Os crentes estão frouxos, medrosos, atemorizados. Perderam aquele sentimento aguerrido. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Nós vemos pastores amedrontados, guerreiros com seus escudos, as suas espadas e as suas lanças jogadas ao chão. Estão com medo de Naás, estão com medo do inimigo e daquilo que o inimigo possa nos fazer. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Sabe por quê? Porque maior é o que está com nós do que o que está no mundo. Irmãos, ninguém
pode destruir a igreja de Jesus, a não ser a falta de conhecimento da palavra. Nós precisamos entender que a palavra de ordem do Senhor não é para nós recuarmos, baixarmos a guarda. O que o Senhor falou lá no Velho Testamento? Diga ao povo de Israel que marche. 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 Ele não falou para, ele não falou senta, ele não falou retrocede. Ele disse: diga ao povo de Israel que marche. A palavra do Senhor para a sua igreja nessa noite é: diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que marche. Porque o Senhor dos exércitos irei à sua frente. Naás pode tentar nos ameaçar, mas nós não negociamos com o diabo. O diabo, ele, além de negociador, ele é um agiota. Você nunca vai conseguir pagar a dívida. Quando você faz um negócio com Satanás, quando você tenta fazer um negócio com o diabo, você nunca vai conseguir pagar essa dívida. Nunca. Quando você pensar que você pagou a dívida para ele, é exatamente igual a agiota. Ele vem e diz: oh, mas é juro sobre juro. E vira um ciclo vicioso na qual você anda numa ciranda e você não consegue sair dessa roda viva. Irmãos, eles negociaram com o inimigo para evitar a batalha. Será que você não tem negociado com o inimigo mesmo sem ter consciência disso? Muitos estão contentes, mesmo nessa pandemia, não é? O diabo não fechou a igreja, espalhou ela pelas casas. É verdade? Espalhou mesmo, irmão. A gente pode cumprir o ID de Jesus, a gente pode ir para o campo missionário, a gente pode fazer um ar livre na praça pública, sem que a polícia venha e nos prenda. Nós podemos abrir a porta da igreja, sem que a polícia venha e feche a casa do Senhor. Ah, pastor, mas queremos ter prudência. Amém, irmãos? Temos que ter prudência, mas também temos que ter a sagacidade da serpente, porque Jesus falou: sede simples como a pomba, mas também prudente como a serpente. Não podemos viver apenas a simplicidade da pomba, temos que também viver a sagacidade da serpente. Precisamos das duas coisas. Tem crente com medo de morrer. Você já viu isso? Crente com medo de morrer. E depois vem para a igreja e canta: eu vou morar no céu, eu vou morar no céu, um hino de vitória, eu vou cantar no céu. Vai cantar nada, meu irmão. Você quer distância do céu, você tem medo de morrer, você não tem esperança. Não, pastor, mas a gente precisa ter prudência. Sim, meu irmão. Mas enquanto Deus tiver um plano na tua vida, você não morre. Você só vai morrer quando Deus terminar o tempo dele na tua vida, o plano dele na tua vida. Você ainda não cumpriu o ministério que Deus tem para você. Aleluia. Por 3 vezes o diabo já tentou ceifar minha vida. Nas 3 vezes ele se deu mal. Sabe por quê? Porque aqui mesmo, nessa casa de oração, Deus usou uma profeta dele e disse assim: meu servo, eu ainda tenho plano contigo nessa terra. Significa que eu só vou morrer quando Deus terminar o plano, aquilo que Ele determinou para a minha vida no eterno passado. Enquanto isso, Wallace, eu sou imortal. Eu vou repetir: enquanto Deus não terminar o plano que Ele tem na minha vida, eu sou imortal. Aleluia!
Rebicou Managassá. Aleluia! Significa que o inimigo pode até comprar tua sepultura, mas ele não vai te enterrar nela. Sabe por quê? Porque Deus ainda tem um plano na tua vida. Deus ainda tem um plano na tua vida. E não vai ser um vírus, irmãos, que vai impedir o plano de Deus. Sabe por quê? Maior é Deus, maior é Deus, aleluia. Deus é maior que a morte, Ele é luz, Ele é forte, Ele é Jeová, aleluia, aleluia. Você pode cantar isso e dizer que o teu Deus é mais forte, Ele é maior do que a morte, Ele é Jeová, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o que era, o que é e o que há de ser. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro, a rosa de Sarão, o lírio dos vales, o advogado, o bispo de nossas almas, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aleluia, o sol da justiça, Emanuel. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é a rosa de Sarão, Ele é o lírio dos vales, aleluia. Ele é mais que vencedor, Ele é aquele que virá vencendo para vencer. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Rabaço de Cantarai. Aleluia. Bom é sentir, irmãos, a presença de Deus. Bom é saber que nem a morte nem a vida pode abalar a nossa fé, porque eu sei quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia, aleluia. Como a gente sente falta da igreja cheia, glorificando, falando em línguas. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Estou igual o pastor Renato aqui, aleluia, como criança. Oh, glória! Oh, glória! Como nós sentimos falta de pregar a palavra, como nós sentimos falta de estar na casa de Deus. São momentos como esse que nós aprendemos a valorizar a casa de Deus. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus para você nessa noite é: meu servo, minha serva, não negocie com Naás. Aleluia. Sabe por quê? Porque quem negocia com ele perde o olho. Quem negocia com Naás perde o olho, perde a visão, perde a perspectiva, perde o centro de equilíbrio, perde a visão estereoscópica, ou seja, a visão do todo. Tem muita gente que já perdeu a visão do todo. Aleluia, 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 aleluia. Naás quis matar o povo, mas sua estratégia era ferir, subjugar os homens de Israel. Sabe por quê? Porque o objetivo do diabo é nos escravizar, nos fazer escravo. Não é à toa que ele chama aqueles que o seguem de cavalo, enquanto Jesus nos chama de ovelha. Irmãos, ser cego de um olho é ter menos luz e menos revelação. Vou repetir: ser cego de um olho é ter menos luz e menos revelação. Lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 34, o Senhor diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Sabe por quê?
Porque os olhos são as janelas da alma, são a lâmpada do corpo. Em Mateus 6, 22 a 23, Jesus diz: a candeia do corpo são os olhos. Pegou aí, irmão, a estratégia do diabo? Entendeu? Discerniu a estratégia do diabo? Se ele te cegar do seu olho direito, você perde completamente a perspectiva. Você não consegue ter uma visão ampla da vontade de Deus. E acima de tudo, você perde o brilho de Deus na tua vida. Irmãos, sabe como é que se lutava? Se você arrancasse o olho direito de um soldado, porque um soldado usava o escudo na frente, o olho direito, exatamente assim, ele pegava o escudo, o olho direito e a espada ou a lança. Significa que se ele perdesse o olho direito, ele tinha que expor a cabeça para fora do escudo. Ele tinha que botar a cabeça para fora para enxergar. O que diz o capacete da salvação? A espada do Espírito e o escudo da fé. Quando você negocia com o diabo, você perde a fé. Quando você perde o olho direito, você tem que botar a cabeça fora do escudo. Então você fica exposto. Quantas pessoas já foram expostas pelo diabo? Oh Deus, misericórdia, Jesus. Quantas pessoas que para lutar a batalha do Senhor precisa botar a cabeça para fora do escudo, precisa se expor. Quantas pessoas estão se expondo nos nossos dias? Irmãos, nós precisamos entender e colocar isso no nosso coração, que quem se sujeita a ficar cego de um olho, ainda que tenha uma visão parcial, fica sem visão estereoscópica, ou seja, sem profundidade, não tem visão de profundidade. Deus quer o homem completo, Deus quer o homem integral, mas o inimigo quer mutilar você. O inimigo quer mutilar você. Ele quer torná-lo você uma pessoa deficiente, deixar você com deficiência. Mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor nos deu visão completa, integral. Graças a Deus que nós enxergamos e conseguimos pelejar sem botar a nossa cabeça para acima do escudo. Como devemos reagir diante da afronta de Naás ou de Satanás? E aí entra a parte mais interessante, na minha perspectiva do sermão. Saul. Falam tanto mal de Saul, né? Saul perseguiu Davi, Saul foi escolhido pelo povo, Saul é isso, Saul é aquilo. Mas quando Saul foi ungido por Samuel e ele foi a Ramá, que quer dizer lugar ao alto, lá na escola de profetas de Samuel, diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor veio sobre Saul, aleluia, e os profetas que ali estavam, e surgiu um ditado em Israel: Saul entre os profetas, Saul entre os profetas. Ou seja, ali o Espírito do Senhor veio sobre Saul e Saul profetizou. Ele começou bem no ministério. Engraçado que foi nesse dia em que Naás, ele afronta os moradores de Jabes, Gileade, e eles mandam mensageiros, e um dos mensageiros chegam até Saul. O interessante, sabe, pastor Renato, que ele ouviu aquela notícia ruim de que Naás havia sitiado Jabes, Gileade, que Naás fez uma proposta de arrancar o olho direito caso eles submetessem a ele sem uma guerra. E Saul ouve, aleluia, ele é igual os crentes de hoje em dia, ele é igual eu e você. Quando a gente ouve algo, quando a gente olha para esse maldito, esse infernal doença chamado coronavírus, a gente olha e eu vou ficar em quarentena, botar uma máscara, lavar a mão e botar álcool gel, e se precisar ficar 1 ano de quarentena, a gente fica.
A gente recebe notícias ruins do inimigo, a gente recebe afrontas do inimigo e a gente fica na nossa zona de conforto, achando que isso é normal. Ah, Senhor, muda o Brasil. Senhor, tira os corruptos. Meu irmão, Ele não vai tirar nunca. Você sentado no teu sofá, ali sem fazer nada, sem fazer a tua parte, Ele não vai mover corrupto nenhum. Mas quando Saul ouve aquela notícia, e esse foi o dia em que Saul foi confirmado na sua posição de líder sobre a nação. Engraçado, olha-se, que é nos momentos de adversidade que Deus levanta os seus valentes. É nos momentos de diversidade que Deus confirma o chamado do valente. Onde estava Saul? Estava no trono? Estava no palácio? Não, ele estava lá na sua vida de roceiro, cuidando de vaca, cheirando, a estrume de boi. Ele estava lá, ele já era rei, já tinha sido ungido rei, mas ele não foi para o palácio, ele estava lá na casa do seu pai, cuidando dos animais do pai dele, vivendo uma vida simples, igual a maioria dos pregadores e pastores de hoje em dia. São pessoas simples, que vivem uma vida simples, que não vive uma vida de ostentação. É igual Saul, não é isso? Ele se torna pastor de uma grande igreja e continua na casa do pai, cuidando de estrume de boi. Não é assim? Não é isso que nós estamos vendo nos nossos dias? Você não vê pastores que se sentem o verdadeiro rei da cocada preta? Homens que, apesar do êxito do seu ministério, do crescimento da sua igreja, continuam sendo simples, humildes, de coração. Ele era rei, ele já podia ter um harém, ele já podia ter um trono, ele já podia ter um palácio, ele já podia ter servos, já podia ter uma Ferrari, ele já podia ter uma casa de praia, ele já podia ter uma lancha, ele já podia ter muitas coisas, mas não, ele foi ungido rei. Em vez de ir para o palácio, ele vai para o pasto. Um rei que estava cheirando a estrume de boi. Irmãos, Paulo diz: olha, eu me preocupo que vocês abandonem a simplicidade que é em Cristo. Tem muita gente que perdeu a simplicidade, que quando alcança o sucesso vira o verdadeiro rei da cocada preta. Sabe por quê Deus honrou Saul? Porque o título de rei não tinha subido ainda à sua cabeça. E qual foi a reação de Saul? Todos nós temos um dia em que somos confirmados por Deus. Todos nós, irmãos, sem exceção. E geralmente esse dia é o dia da adversidade. E quando Davi ouve, aleluia, aquela notícia, ele então é tomado de sangue nos olhos, de uma ira santa, de uma indignação. O versículo 6 diz: então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ao ouvir ele essas palavras, acendeu-se sobremaneira a sua ira. Nós estamos precisando de homens com sangue nos olhos. Nós estamos precisando de homens e mulheres que se irem com uma ira santa, com uma santa ira, e diga: não, chega, basta. Quem é Naás para se levantar contra o exército do Deus vivo? Ele foi tomado de ira. A Bíblia não nos proíbe irar. A Bíblia fala que não devemos botar o sol sobre a nossa ira. Graças a Deus que Jesus se irou e jogou todos os cambistas e vendilhões do templo e as suas bancas de negociata da casa de Deus por terra. Até Jesus, quando viu algo que não agradava à vontade de Deus, ele teve uma ira santa. Sabe o que está faltando à igreja? Está faltando à igreja de Jesus uma ira santa, uma inconformidade com a injustiça. É hora do povo de Deus se levantar.
com sangue nos olhos e dizer: Naás, quem és tu? E o interessante, que ele foi tomado de uma ira, depois que primeiro o Espírito de Deus veio sobre ele. Você está entendendo, irmão? Quem disse que um crente cheio do Espírito Santo não tem ira santa? Pelo contrário, um crente cheio do Espírito Santo, ele é inconformado, ele tem zelo pela causa de Deus, ele tem zelo pela casa de Deus, ele não consegue olhar a injustiça e não irar-se. Aleluia! Quantos nessa noite sentem uma santa indignação diante de tudo que está acontecendo nessa nação? Pessoas apanhando na rua, pessoas sendo presas na rua, trabalhadores sendo presos, bandidos sendo soltos. Quem que não se ira diante de tanta injustiça? Oh, rabá, cantarabachuriande, cantarabás. Irmãos, o Espírito se apossou de Saul quando ele ouviu essas palavras. Diz a Bíblia que acendeu sobre ele sobremodo uma ira. Saul, quando irado e cheio do Espírito Santo, era um homem a ser temido. Um crente cheio do Espírito Santo, irado diante daquilo que não agrada a Deus, ele é um homem a ser temido. O diabo, ele não teme aquele homem que apenas fala em línguas ou fica na igreja falando em línguas. Ele teme aquele que, cheio do Espírito Santo, se levanta indignado com a injustiça. O grandalhão Saul, cheio da ira e do Espírito, fez mostrar aos amorreus o peso da sua espada e da sua indignação. A ira de Saul não pararia apenas nos animais. Por quê? Porque Saul se ira. O que ele faz? Ele pega, pastor Renato, um boi do seu pai. Ele, cheio do Espírito Santo, parecia naquele momento Sansão. Ele chega e corta aquele animal, rasga aquele animal em várias partes e manda espalhar e distribuir por todo Israel. E ele manda um recado: aquele que não vier junto comigo para a guerra, eu vou fazer com ele a mesma coisa que eu fiz com esse animal. Sabe por quê? Deus não tem prazer no covarde, e Deus não nos deu um espírito de covardia. Meu irmão, está na hora de Deus sacudir a igreja. Está na hora de Deus falar assim: olha, ou vocês tomam posição, ou eu vou fazer com vocês a mesma coisa que Saul fez com esses animais. Ou vocês vêm para a guerra, ou vocês vêm para a guerra, porque senão não é contra Naás que vocês vão guerrear, mas vai ser contra eu. Porque Saul fez tudo isso na direção do Espírito de Deus. E quando Israel viu aquele recado, diz a Bíblia que levantou-se um grande exército para seguir Saul, porque a sua ira levantou um grande exército. Versículo 8: Saul passou de revista em Bezeque, e havia dos homens de Israel 300.000 e dos homens de Judá 30.000. Nada melhor do que Deus sacolejar, nada melhor do que Deus impactar o seu povo. Porque quando eles viram aquela mensagem de Saul, levantou-se um grande exército de Deus por causa da sua ira santa. Para nós, irmãos, terminarmos, sentimentos humanos centrados em Deus torna-se um instrumento do poder de Deus. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 21 e 22. Não odeio eu. Que isso, pastor? Quem está falando isso? Davi. Quem era Davi? O homem segundo o coração de Deus, o mavioso salmista de Israel. E ele está dizendo o quê? Eu os odeio, Senhor. Odeio aqueles que te odeiam. E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti, pois os odeio com ódio completo.
Em algumas traduções diz com ódio consumado, porque tenho eles por meus inimigos. Sabe o que aqui Davi está dizendo, pastor Renato? Tudo aquilo que Deus odeia, eu odeio. Tudo aquilo que Deus ama, eu amo. Os inimigos de Deus são também meus inimigos. E eu os odeio com ódio consumado. Aleluia, 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 aleluia. Será que você odeia os inimigos de Deus? Será que você odeia aquilo que Deus odeia? Ah, não. Jesus falou, amai até os vossos inimigos. Eu não estou falando do ser humano, irmãos. Eu não estou falando de você odiar o teu próximo. Eu estou falando de você odiar aquilo que Deus odeia. Eu estou dizendo de você amar aquilo que Deus ama. E aquilo que Deus odeia, nós temos que odiar com ódio consumado. Porque todo inimigo de Deus também é inimigo da igreja. Infelizmente, muitas vezes nós vemos crentes e igrejas se tornando amigo daqueles que são inimigos de Deus. Infelizmente, né, pastor Renato? Infelizmente. Naquele momento, Saul disse: os inimigos de Deus são meus inimigos. Para a gente concluir, eu quero trazer uma palavra de esperança nesses dias difíceis. Eu quero dizer que Deus, porque o final dessa história, do capítulo 11 de 1 Samuel, fala que no final, depois da vitória, porque ele acabou obtendo a vitória sobre Naás, e a partir daqueles dias Naás nunca mais se levantou contra Israel, mais à frente se torna até amigo de Davi. Deus levou Saul e Israel a Gilgal. Todos nós sabemos que Gilgal significa círculo, e era uma escola de profetas. Era um lugar de encontro de profetas. Quem tem sangue nos olhos, ira santa, cheio do Espírito Santo, odeia os inimigos de Deus, com ódio consumado, Deus acaba levando eles a Gilgal, porque Gilgal é lugar de reunir profetas. Gilgal é lugar de reunir profetas, é a escola de profeta, onde Deus ensina o seu povo a ser profeta. Mas Gilgal também, além de ser um lugar de profeta, também é um lugar de confirmação, também é um lugar de adoração e também é um lugar de festa. 1 Samuel capítulo 11, versículo 14 e 15, para nós terminarmos, diz assim: depois disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e removemos ali o reino. Foram, pois, para Gilgal, onde constituíram rei a Saul, confirmação, perante o Senhor, e imolaram sacrifício, adoração e ofertas pacíficas perante o Senhor. E ali Saul, vou repetir, e ali Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. Então Gilgal é lugar de reunir profetas. Gilgal é lugar onde Deus confirma o teu chamado. Gilgal é lugar onde o povo de Deus adora Ele na beleza da sua santidade. Gilgal é lugar de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Aleluia, em nome de Jesus, irmãos. Nunca negocie com o diabo, porque se você negociar com ele, você terá o seu olho arrancado. Que Deus te abençoe. Ministério de Louvor, vamos adorar a Deus nessa hora.